desencadeadas pelo uso dessas substâncias. E muitas vezes surtos psicóticos também são desencadeados pelo uso dessas substâncias. A gente vê muita propaganda dizendo: se beber, não dirija, se for dirigir, não beba. Mas o fato é que o álcool está presente em boa parte, agora eu não me lembro a estatística ao certo, de agressões por arma de fogo e também em pessoas que tentam suicídio. Então, são fatores que, quando a pessoa está sem dependência química, ela tem uma saúde muito melhor e muito menos risco de desenvolver depressão. Próximo. Não fazer atividade física regularmente, não se expor ao sol, né? Como a gente tem visto, por exemplo, a vitamina D está presente nos alimentos, mas se eu não me exponho ao sol, ou se eu entupo a minha cara, o meu corpo de protetor solar, mesmo nas horas boas de exposição ao sol, essa vitamina D pode não ser adequadamente processada pelo meu organismo. Se for possível fazer a atividade física em um ambiente ao ar livre, melhor. Se não, se a pessoa faz em academia, melhor fazer em academia do que não fazer atividade física alguma. Mas é importante que a gente procure ter algum horário do dia, antes das 9 da manhã, após as 4 horas da tarde, que a gente possa expor o corpo ao sol, para que toda essa vitamina D que a gente se alimenta possa ser melhor processada pelo nosso organismo. E raramente respirar ar puro. E voltando a falar a importância aí da respiração. Então, a gente diminuir as respirações superficiais, se a gente não pode fazer ao longo de todo o dia, 15 minutos, por exemplo, antes de dormir, pode fazer esse exercício que a gente fez aqui, erguendo ou não os braços para fazer respirações mais profundas, permitindo essa melhor oxigenação. Pode passar. Antecedentes patológicos. Olha só o tanto de coisa que pode ter a ver com depressão. Hepatite C, traumatismo crânioencefálico recente, derrame cerebral, doenças cardíacas, câncer terminal, doença de Parkinson, diabetes descompensada, estresse severo pós-parto, tensão pré-menstrual, doença de tireoide tratada inadequadamente, lúpus, doença da glândula suprarrenal tratada inadequadamente também. Então, todas essas doenças precisam primeiro ser excluídas para a gente pensar num tratamento no caso da existência já de uma depressão. Pode passar. Agora, o lobo frontal. Vocês lembram que eu tinha falado da importância do lobo frontal e que a depressão muitas vezes tem a capacidade de mudar a arquitetura do cérebro com a redução do hipocampo e que isso é visível aos exames de imagem? Agora, como que a gente pode proteger essa parte tão nobre do nosso cérebro? E é interessante porque lá no livro de Apocalipse, Deus diz que o selo dele é colocado aonde? Na mente, na testa. O lobo frontal é a região onde nós tomamos as nossas decisões diárias. E é a região que processa as informações que nós recebemos do meio. Então, uma pessoa que esteja atualmente numa dieta pobre em carboidratos, então é importante dizer isso. Muitas vezes a gente condena os carboidratos, mas dê preferência aos carboidratos integrais, né? A gente passa hoje por muitos problemas porque a gente tem muitos alimentos refinados. Então, hoje vocês já viram, por exemplo, como que vocês podem selecionar os grupos de alimentos ao longo das 3 refeições diárias. Mas uma pessoa que isenta totalmente da sua dieta os carboidratos para emagrecer, fazer uma dieta de proteína ou tantas outras coisas, ela pode estar muito mais propensa à depressão, porque isso afeta as conexões cerebrais. Atualmente, sob dieta rica em carnes ou queijos, comendo grandes quantidades de alimentos pesados, isso afeta a qualidade do nosso raciocínio também. Assiste regularmente a filmes ou programas de entretenimento na TV. E isso não é estudo de adventista não, tá, gente? Isso é estudo científico. Os programas de TV podem chegar ao ponto de produzir lesões. Eu cheguei a mencionar que isso depende da velocidade com que as cenas se modificam, independente do conteúdo, porque eu não preciso ensinar para vocês que tipo de conteúdo
vocês devem selecionar para os filhos assistirem, por exemplo, né? Que isso tudo nós temos senso crítico. Mas uma das coisas que a gente pode observar é que, lembra daquela palavrinha chique que eu disse que eu estava doida para usar? Estou doida para repetir ela de novo. A tal da luz estroboscópica. Quando a cena muda muito rapidamente, e você consegue ver isso, por exemplo, em uma pessoa que esteja num apartamento, né? Aqui vocês moram mais em apartamento do que o pessoal do plano piloto. Se tem um apartamento vizinho que a luz está apagada e a televisão está ligada, você pode não estar vendo a televisão da pessoa, você não está vendo a sombra? Você não percebe a sombra, como que muda rapidamente? Quanto mais rápida essa mudança de cenas, né? Porque são várias, não sei se eu chamo de fotos, eu não sou muito entendida do assunto, né? Estou tentando falar nas palavras mais simples possíveis, pior isso é para o nosso cérebro, tá? Agora, estudos mostram que pessoas que são apreciadoras de rock, principalmente o rock pesado, são pessoas que estão muito mais sujeitas a tentativas de suicídio e muito mais sujeitas à depressão. Por outro lado, foram feitos estudos com pessoas que deveriam ouvir música clássica, principalmente Brahms, Ravel, Mozart e um outro nome que eu esqueci agora, deixa eu ver qual era o outro aqui. Ravel, Bach, Brahms, Respighi, esse eu nunca tinha ouvido falar. Não sei nem se é assim que fala, papai. Você já ouviu falar desse? Essas pessoas iriam ouvir música clássica por pelo menos 1 hora a cada 15 dias. E durante essa 1 hora de ouvir música clássica, elas deveriam tentar se concentrar em alguns eventos de vida que elas gostariam de deixar melhores, né? E independente do gosto musical, isso teve um efeito extremamente positivo sobre o bem-estar e sobre a depressão. Eu acho importante falar isso, porque às vezes a gente acha que música é uma questão meramente de gosto, mas às vezes não se trata apenas de gosto. E eles descobriram que o grande problema também, de acordo com os estudos científicos do rock, não estava relacionado ao conteúdo da mensagem, mas sim ao ritmo das músicas que não combinam com os nossos ritmos de funcionamento dos nossos órgãos internos. Isso faz muito sentido, porque eu não sei se vocês já ouviram falar, mas quando uma mulher está grávida, o nenêzinho está lá dentro da barriga, uma fase muito gostosa, né, para o nenê e para a mãe também, essa criança conhece quem é a mãe depois que ela nasce. Não é pelo cheiro do leite, né? Embora ela deva sentir o cheirinho do leite, é porque ela reconhece todo esse ritmo das batidas do coração, dos funcionamentos digestivos. E depois que esse nenê nasce e ele está estressado por alguma razão, se a mãe recosta esse nenê próximo a ela, o que acontece? Uma calma, porque ela, né, de alguma forma se lembra daquele momento tão tranquilo que ela vivia ali. Então, só estou dando esse exemplo do nenê para dizer que muitas músicas nos deixam extremamente acelerados e começam a brigar e a competir com todo o funcionamento dos órgãos dentro do nosso corpo. Então, selecionar, e com isso eu também não estou querendo dizer que a gente pode ouvir uma música tranquila com uma letra horrível, não. A gente também tem que escolher uma letra que vai fazer bem. O conteúdo é fundamental também. Né? Volto a falar, né, naquele provérbio, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, guarda a tua mente. A gente poderia substituir guarda o teu lobo frontal, porque dele procedem as fontes da vida, né? Então, que Deus realmente possa nos abençoar para que nós possamos trabalhar melhor nesses aspectos. Acho que tem só mais um slide, senão eu vou pular os outros. Pode passar? O que é modificável? A gente pode modificar a nossa genética? Não. Fatores do desenvolvimento, que eu tinha mencionado, puberdade antes dos 11 anos, nas meninas, etc. Não. Abuso sexual? Não. Mas o processo de psicoterapia ajuda. Tanto ajuda que até os exames de imagem mostram que se uma experiência nova for significativamente importante, essa estrutura cerebral pode ser modificada, novas sinapses, novas conexões neuronais podem ser formadas e antigas podem ser transformadas. Nutrição? Sim, com certeza. Transformar hábitos, escolhendo aos poucos como que a gente pode ir fazendo isso, começando sempre para o mais fácil. Aliás, parênteses que eu abro aqui. Um grande passo para piorar uma depressão
é fazer grandes planos, porque daí você não consegue fazer nada, você fala, eu sou um fracasso mesmo, eu sabia que não ia dar certo. Então, primeira coisa, planejamento. Faça um planejamento a curto prazo, com metas fáceis de serem alcançadas, realísticas. Um dos grandes aspectos que os profissionais de saúde aprendem é a questão da adesão. Não sei quantos de vocês já ouviram falar nessa expressão. Mas, por exemplo, meu pai mencionou que a receita que não é comprado remédio só serve para fogo, não foi? Mas por que às vezes as pessoas não aderem ao tratamento proposto? Porque às vezes, a piada da doutora Ângela, o paciente realmente foi muito confiante na opinião do médico, né, doutora Ângela? Ele foi muito convincente de alguma forma ou estava muito mal informado. Mas o fato é que a gente não é apenas com informação que a gente muda comportamento. Aliás, a expectativa aqui do Congresso é que vocês comecem a ter informação, mas que vocês comecem a selecionar de toda essa avalanche de conhecimentos que vocês estão tendo hoje, quais dessas são as prioridades, são as mais simples, e eu posso começar hoje. Pensem, um pode começar por um ponto, o outro pode começar por outro, uma coisa é mais fácil para um. Por exemplo, eu gostei da palestra da doutora Ângela, porque ela falou para não reduzir quantidade, isso já me animou. Porque se alguém chegar e me disser, não, você tem que comer, controla até a salada, aí também não, né? Pelo menos a salada a gente pode comer abundantemente, pode ter um prato fundo, uma tigela. Amei, amei. Então a gente pode ir começando por aquilo que for mais fácil. Social, buscar mais apoio. Amizade é uma coisa que a gente constrói. Eu vou dizer outra coisa. Ser otimista é um exercício que a gente tem que fazer todos os dias. Uma das coisas que eu faço para mim, não recomendo para os outros, mas eu não assisto mais noticiário. Eu não dou conta de assistir noticiário. Eu já vejo tanta coisa triste no meu trabalho, as histórias, né, dos pacientes, de como que sofreram acidentes, de como que tomaram tiros, etc. Eu não dou conta. E outra coisa que cada um pode experimentar e vocês vão sentir os benefícios na pele. Deu vontade de falar mal daquela pessoa, de criticar, de dar uma resposta. Respira fundo, pensa e fala, eu não vou criticar. Isso é uma coisa que a gente pode ter controle, não estou dizendo que é fácil. Mas a atitude de segurar e de ficar quieto e de mudar o nosso olhar é uma das coisas mais recomendáveis que a gente pode fazer no dia a dia. Aliás, tem muitas pessoas que têm problemas de depressão por conta da crítica. A autoestima dela está baixa e para ela poder dar conta de lidar com essa dificuldade com ela mesma, ela precisa de estar jogando os outros para baixo. Ai, você não viu aquela lá? Mas nem parece que... nem percebeu que está velha, né? Olha a roupa que ela estava usando. E você viu aquela gorda? Nossa, quanto pneuzinho. Ai, mas você... Enfim, às vezes são tantas coisas desnecessárias que é aquilo que o outro palestrante mencionou, esqueci o nome dele, João Vaz mencionou. Se você pedir para uma pessoa romântica descrever a lua, descrever a natureza, um botão de rosa, não vai ser uma coisa mais agradável? E eu aprendi uma coisa e continuo aprendendo e tenho tentado aplicar na minha vida. A gente precisa escolher, eu não me lembro mais quem que disse isso, mas eu ouvi uma vez alguém dizendo e eu gostei muito e concordo, que a gente tem que decidir na vida se a gente quer ter razão ou se a gente quer ser feliz. Eu tô doida para estar errada mais o tempo todo e não ter mais que ficar assim de rusga, de briguinha. Não, porque eu tô certo. Não, você tá errado, eu tô certo. Então, vamos silenciar em alguns momentos, segurar, porque com isso a gente não vai afastar tantas pessoas da gente. Então, todas essas outras coisas, a gente tem como ter controle. Observando tudo isso, na opinião de vocês, depressão é algo que a gente possa prevenir? É sim. E se ela chegar, eu posso tratar? Posso, e muitas vezes o tratamento não será com remédio, mas um médico sério vai investigar as causas, porque a gente não trata igual, porque as depressões não são iguais e não têm causas iguais. E se precisar tomar medicação, tenho certeza de que não será por toda a vida. Se um médico investigar adequadamente as causas e essa pessoa começar a tomar medicações, a prática do que eu observo é que as pessoas usam a medicação num período que vai em torno de 8 meses
há 2 anos. Se a gente pensar, não é muito tempo na vida da gente, né? Esse período passa muito rápido. Isso vai depender da gravidade da depressão e do quanto que a pessoa é disposta a mudar alguns hábitos de vida que possam melhorar e ser agregadores de um tratamento, considerando que as causas são multivariadas. Que Deus possa nos abençoar e que nós possamos ajudar, né, os nossos pequenos desde cedo a terem hábitos melhores, menos tempo na televisão, mais tempo em família, mais tempo com atividades dirigidas para esse convívio, para resolução de problemas. Brincar junto com os filhos é uma forma de ajudá-los a lidar melhor com as frustrações, né? Crianças que sempre querem ganhar. Enfim, são muitas coisas que a gente poderia entrar mais, mas eu vou agora fazer a perguntinha. Deixa eu pensar aqui que eu vou fazer aqui, mas eu preciso de alguém para me ajudar, Pedro. Quem que vai levantar a mão primeiro? Tá certo. Minha pergunta, vamos aqui mais para frente, porque daí a gente enxerga todo mundo que está aqui. O que é essencial para um melhor processamento da vitamina D? Quem que levantou? Pode responder. Noé. Você levantou a mão sem saber a resposta? Eu vou fazer outra pergunta. Vou fazer outra, porque senão vai ficar meio injusto aqui o negócio. Qual é a região do cérebro que eu falei? O nome dele. Foi ele? Lobo frontal, ok. Está aqui. Deus abençoe, viu? Muito bem. Desde ontem, vem aqui, Ed. Desde ontem, nossa programação está sendo transmitida ao vivo. Toda a nossa programação. Tem alguém em algum lugar do mundo? Do mundo que pode estar assistindo a nossa programação. E o Éder vai falar como é que acessa para poder estar nos vendo aí. Inclusive amanhã também, né? O curso de culinária também. Bom, nós estamos transmitindo. Vai dar tempo de digitar, Bruninho? Só o link, por favor, para o pessoal, quem quiser anotar. Tá bom? É www, vai aparecer ali para facilitar para vocês. Culto ao vivo iasd.blogspot.com. Então ele vai aparecer lá que fica mais fácil vocês copiarem. Esse link é um blog muito simples, né? E ali você vai conseguir assistir online. Precisa ter uma internet no mínimo de 1 mega de velocidade, senão você não consegue assistir, fica travando e tal. E vocês podem reassistir quantas vezes quiser. Lá tem uma livraria, né? Tá aí tudo em inglês. Então você vai precisar entender um pouquinho das palavras básicas em inglês para saber onde clicar. E aí tem uma livraria e você consegue assistir o vídeo já de ontem, o vídeo de hoje de manhã, o de hoje à tarde, já os que já foram já está liberado, amanhã também. E aí fica lá disponível por meses, né? Então por enquanto a gente não tem a possibilidade de vocês baixarem o arquivo, né? Mas assistir lá na internet você pode assistir quantas vezes desejar, tá bom? Nós estamos tendo lá fora. Assim que terminar, os irmãos podem ir lá, o SEIB está lá verificando pressão arterial, glicose e bioimpedância. Quem quiser virar, pode ir lá. Também o material dos nossos palestrantes, da doutora Ângela. Nós temos aqui 3, vou pegar um por um. Temos o livro Saúde, uma oferta de amor. E é bem interessante esse material, porque ele é estilo a lição da escola sabatina. Você estuda e ali tem as perguntas e respostas. Temos do artificial e ao natural. Esse aqui eu tenho já, esse livro já há algum tempo. Bem interessante. E temos também... O que é isso? Temos também esse outro, é o de receita, esse, né? Esse é o de receita, que acompanha o do artificial ao natural. E temos também a pirâmide alimentar. Isso aqui eu não vou montar porque ele é bem... Só a doutora que consegue montar. Mas você monta, tem os 4 lados da pirâmide, cada lado tem as orientações de saúde. Você pode montar seu cardápio sendo orientado pela pirâmide alimentar. Do Dr. João, nós temos os DVDs. Ele não tem mais o livro, está esgotado.
o DVD Viva Mais e Melhor, e também esse aqui, que é bem interessante. Esses dois, inclusive, já são meus. Não sei se ele vai me dar de presente, né? Pela propaganda. A Saúde da Mulher. Tá? Então, vão lá e adquiram os seus materiais, ok? Agora nós queremos convidar todos os nossos palestrantes aqui acima. Doutora Ângela, doutora Carol, o pastor também, pastor Carlos, pastor Wesley. E este é o momento das perguntas e respostas. Vocês podem bombardear esse povo porque eles têm as respostas. Cadê? O Weber está ali. As perguntas é o seguinte: você levanta a mão, tem a Shirlene ali, o Eder ali, vai até você com o microfone, você faz a pergunta e eles respondem, ok? Eu fico com o microfone sem fio, você fala para quem você quer estar perguntando, por favor. Quem quer perguntar, podem começar, pode começar. Lá atrás. Diz para quem você está perguntando, qual a sua pergunta? Boa noite, é para a doutora Ângela. Doutora Ângela. Em relação à quantidade de refeições... Quem está falando? Cadê? Oi, é a Shirlane. Sim, fala. Eu já sabia dessa questão das 3 refeições e da combinação, mas uma coisa que me preocupa muito em relação à alimentação do meu bebê, porque eu ainda não consegui informações a respeito. Quantas refeições e a combinação da alimentação para ele, sabe? Qual que é a idade do bebê? Hoje está com 1 ano e 4 meses. Se ele já come a refeição normal, o que você pode fazer é dar as 3 refeições básicas para ele, sem abusar muito também da terceira. E nos intervalos você dá suco puro, de preferência extraído na centrífuga, para você estar complementando a refeição dele, certo? Mas evite de dar coisas sólidas, porque mesmo ele comendo pouco, ele está comendo, se ele estiver comendo refeições completas, é a nutrição dele, é a alimentação dele. Aí você pode complementar com suco nos intervalos. E pode ficar tranquila que ele vai estar recebendo nutrição normal para o desenvolvimento dele. Tá? Ok. E do mais também nós temos aqui, já fazendo uma propagandazinha, né? Tem cardápio aqui para bebê acho que de 1 ano a 5 anos de idade. E tem cardápio para adulto aqui também, 15 dias de cardápio variado, né? E tabela de combinação e tudo mais, que a gente não pôde apresentar aqui, tá? Maiores detalhes também. Você entendeu ou ainda você quer complementar a sua pergunta? Oi. Atualmente, assim, eu dou 2 momentos que eu dou fruta para ele, né? Às 10 horas e às 15 horas, mas acaba que aí ele fica tendo 5 refeições, né, por então, dia. substitua essas frutas por suco natural centrifugado, sem adição de açúcar, que ele não vai estar trabalhando, mas vai estar recebendo a nutrição da fruta ou da hortaliça que você der, que você pode estar até misturando, né, cenoura com maçã, com laranja, né? Não teria problema. Misturar o suco não tem problema. O que você não pode misturar é a verdura ali mastigando, porque aí vai ter interferência no metabolismo das fibras e de outros elementos. Mas o suco não. O suco é só absorção, não teria problema, tá? Mais uma pergunta aqui, doutora Ângela. Mais uma pergunta para a doutora Ângela. Ok. Quanto à associação de frutas com verduras, falou dos frutos da terra e das frutas do pomar. Os frutos da terra pode-se combinar com as verduras? Os frutos da terra seria a berinjela, o chuchu, a abobrinha? Tá. Tudo que você planta numa horta, independente de ser raiz, caule, fruto, flor ou folha, faz parte daquele grupo. Você vai fazer numa refeição. Por exemplo, o que dá numa horta, geralmente você serve na segunda refeição, certo? Eles combinam entre si, sem nenhum problema. O que você não pode é pegar o do pomar e trazer e misturar com esses da horta. Mas não tem problema você misturar tomate com alface,
com beterraba, com cenoura. Por quê? Porque o tomate, assim como o pepino, assim como a abobrinha, assim como o chuchu, são frutos da horta. Então, eles combinam entre si. Porque, como o tomate é um fruto, as pessoas dizem, tomate não combina com alface, não combina com folha, não combina com verdura. Mas ele também não combina com a laranja, com a maçã, entendeu? Mas é porque é uma interpretação errada, porque o tomate é tanto um fruto, quanto o chuchu, quanto a abobrinha, porque fruto é desenvolvimento do ovário da planta. Então, independente disso. O importante é que fique junto, os da horta e os do pomar fiquem junto entre si. Entendeu? Obrigada. Mais perguntas? Pode perguntar. Eu queria fazer uma pergunta para a doutora Ângela. Se tem algum alimento que tem que ser evitado para quem tem problema de hipotiroidismo, que eu já ouvi dizer que não pode consumir muito soja. Olha, quando diz muito soja, na verdade você tem que ter um equilíbrio. Quando eu disse ali, não misture, por exemplo, a gente às vezes come um derivado de soja, mas ao mesmo tempo você come isso com feijão, você come isso com a outra proteína. Então, esse muito aí, eu digo, tem que ter um certo equilíbrio. Exagero de qualquer coisa vai fazer mal. Alguns alimentos estão em pesquisa, mas não se tem a conclusão certa. Eu diria que o alimento faz mal, principalmente quando você tem alergia a ele. E não importa de onde ele vem, ele vai te fazer mal. Por exemplo, eu já peguei pessoas com alergia ao alho, que teve câncer de tireoide. E depois, quando foi feito um teste, esse câncer estava ligado com a alergia ao alho. E essa pessoa usava soja, usava os outros produtos, mas a ligação estava com a questão da alergia. Então, as alergias que geralmente são as provocadoras das enfermidades. Por quê? Porque elas mexem com o sistema imunológico, elas debilitam o sistema imunológico. Então, um organismo intoxicado ou um organismo... Porque quando você tem alergia, você acaba tendo uma intoxicação extra. E o seu sistema vai ficar debilitado e as enfermidades vão acontecer. Então, eu diria, tudo tem que ter um equilíbrio. Porque tudo que você exagerar, você está correndo o risco de ter alergia e de essa alergia te causar o problema. Eu, por exemplo, usava muito alho cru na salada. Minha mãe temperava salada com alho cru, limão, alho cru. Eu desenvolvi alergia a alho cru. Ainda bem que é só cru, né? Porque cozinhar sem alho. Então, o alho, para mim, vai me fazer mal. Tá? Certo? Vai me causar algum transtorno. Assim como aquela irmã que tinha alergia ao alho e teve esse câncer de tireoide ligado com a alergia. Ou qualquer outra alergia. Alergias alimentares é coisa séria. E a gente desenvolve isso abusando, comendo demais a mesma coisa todos os dias. Então, tenha um equilíbrio. Eu não ligo diretamente um alimento com o problema em si. Mas o abuso de certos alimentos, ou se você tem alergia àquele alimento, aí sim você pode desenvolver não só o desequilíbrio da tireoide, como o desequilíbrio de qualquer outra glândula ou de qualquer outro órgão, ou de ter câncer ou qualquer outra doença, tá? Doutor João, agora, neste momento, por escrito. Duas não, 3 perguntas. Bom, então eu tenho aqui uma pessoa alérgica,
né? Ela tem alergia nos braços, nas pernas há mais de 1 ano, fez biópsia, teste de alérgico e até agora não constatou nada sério. Veja bem, ela tomou vários antialérgicos, né? E não tem melhorado. O que fazer? Olha, de repente você pode... eu não sei como é que está seu intestino. Quando a gente vê uma pessoa muito alérgica, a gente olha o intestino para ver se não tem uma desbiose. De repente, se essa pessoa tomou muito corticoide, o intestino está bem sobrecarregado. E quando ele não funciona bem, a gente orienta, a gente regula o intestino e passa os probióticos. Passando o probiótico, os próprios probióticos começam a reforçar as defesas e tolerar até mesmo o açúcar do leite, alguns alimentos. Certo? Agora, probiótico não é barato. O que você pode fazer em casa? Existem alguns chás que hoje estão sendo estudados, como a erva cidreira, você poderia usar, a marcela também, tomar com frequência e procurar evitar os alimentos potencialmente alergênicos. Leite, amendoins, esses temperos prontos, tentar evitar. Né? O glúten, eu não tiro o glúten de uma vez, mas oriento pelo menos evitar de comer à noite. É um caso. Agora, um antialérgico supernatural, Dr. Sanli falava e nós pesquisamos muito, corticoide supernatural, que é o carvão ativado. Ele pode ser usado numa crise alérgica, o carvão ativado. A contraindicação dele é que você não pode tomar junto do medicamento, e se você usar muito, ele pode provocar a constipação. Tem uma perguntinha aqui, ó. Trabalho todas as noites e só durmo 2 horas em cada uma delas. Como melhorar? Olha, é difícil. É que nem exatamente. Você tem que dormir, né? Não tem como. Eu diria, toda pessoa que trabalha à noite, porque não basta você dormir 6 a 8 horas, e dizem que vegetariano pode dormir menos. Eu já concluí isso mesmo. Cada tempo, vai passando o tempo, eu vejo que eu me sustento com menos sonos. Só que esse sono tem que ser, às vezes as pesquisas não mostram, mas esse sono, ele precisa começar 2 horas antes da meia-noite. Porque as 2 horas antes da meia-noite são as mais importantes para termos o pico de maior produção da melatonina e do hormônio do crescimento, que foi mostrado aqui na palestra, né? Para desestressar, para te preparar para o estresse, para a lida do dia seguinte. Então, o que acontece com uma pessoa que dá plantão, que dorme pouco, que não aproveita essas 2 horas antes da meia-noite, ela vai ter prejuízos. Ela vai ter prejuízos com a memória, ela vai ter prejuízo com a energia que ela vai precisar durante o dia, com o aprendizado, enfim, muitas alterações no seu metabolismo, soma de estresse, porque essa pessoa vai produzir mais adrenalina do que melatonina e hormônio do crescimento, que são os 2 hormônios que ajudam a equilibrar a adrenalina, que é o hormônio do estresse. Então, vai ter prejuízos. Só existe uma forma, infelizmente, é deixar a profissão de lado, né, mudar de profissão para poder ter as noites para dormir. Porque a noite foi feita para o repouso. Deus fez parte clara, parte escura. Parte clara, temos a influência do sol aí sobre o nosso metabolismo, ativando todas as funções, e parte escura, repouso, descanso, desacelera tudo. Então, as pessoas que têm que trabalhar, os profissionais noturnos, infelizmente, vão conviver com esse prejuízo para a saúde. E só tem que corrigir isso mesmo para melhorar. Tem uma pergunta aqui. Desculpa. Não, tem alguém lá pedindo. Pensei que tinha alguém lá fazendo. Qual o prejuízo de usar garrafas de plásticos por água? Colocar água. O problema é você trocar as garrafas de vidro, vasilhames de vidro por plástico e carregar. Então, quando aquela garrafa aquece, libera os xenosbióticos, são toxinas que são usadas no preparo desses plásticos, e eles vão para os nossos receptores hormonais. E ele pode provocar
vários problemas, até mesmo alguns tipos de câncer. O organismo reconhece xenobióticos como se fosse uma reposição hormonal, e isso, imagina, olha só que estrago. Então, bom seria usar garrafas de inox, garrafas de vidro, ou tentar, mesmo que as de plástico, não carregar no carro. Tentar deixá-la ficar, que ela não esquente. Esse seria o maior cuidado, não tomar coisas quentes. Eu tenho mais 2 perguntas aqui, mas eu gostaria que essa pessoa entrasse em contato comigo por e-mail. É muito pessoal. Uma eu vou ler. Uma pessoa tem hipotiroidismo e toma o Puran T4, né? Ela pode tirar o medicamento? Imagina se eu vou falar que você vai trocar o seu medicamento por um chá. Seria uma incoerência muito grande. Hoje existem alimentos, existem fórmulas nutritivas que ajudam a equilibrar a tireoide. Como existem alimentos que inibem a produção da tiroxina, deixa a pessoa mais lenta. Então, é como se eu não tivesse te dando uma resposta. Com cuidado, você indo num bom profissional, nutricionista, principalmente o funcional seria bacana, porque ele vai fazer um equilíbrio dos seus hormônios e pode passar uma fórmula para que o seu corpo todo... Então, às vezes a gente fala, não, está com falta só de B12. Mas para que a B12 seja encaixada, eu preciso da B2 e da B1, né? Para que ela entre melhor no organismo. Então, uma coisa puxa a outra. Existem alimentos que estimulam a tireoide, por exemplo, algas marinhas, os japoneses usam muito, mas não vai substituir o seu medicamento. Você teria que procurar um profissional para fazer esse trabalho que vai demorar alguns meses. É como se eu não tivesse te dado uma resposta. Está perguntando no papel lá. Tem uma aqui. Para uma pessoa que faz atividade física à noite, o que comer no jantar para repor? Depende do horário. Quem fez essa pergunta? Que hora que é esse exercício? Qual o horário desse exercício físico? Bem, se você vai precisar de energia para esse exercício físico, tome um suco centrifugado, sem adição de açúcar, lógico. Vamos supor um suco de cenoura com maçã e vá para o seu trabalho. Você vai ter uma energia rápida e fácil para você exercitar. Tá? Terminou esse exercício, provavelmente você não vai ter horário, porque essa terceira refeição, eu não disse, mas ela precisa ser 3 horas antes de dormir. Então, se esse exercício está nesse período das 3 horas, se você comer, vai interferir. Então, talvez fosse o caso de você tomar outro suco deste antes de dormir. Ou, no máximo, uma fruta ácida, né, o abacaxi, a laranja, alguma coisa que tenha um metabolismo rápido, se você tem aí 1h30, 2 horas pelo menos para metabolizar isso. Tá? Mas você não pode comer e fazer o exercício físico, porque o exercício vai exigir uma concentração de sangue na musculatura e vai deslocar esse sangue do estômago, que vai estar trabalhando, fazendo esse trabalho digestivo, vai ser deslocado para a musculatura, você vai ter um prejuízo na digestão. E se está no processo digestivo, então não se faz exercício. Então o suco seria a melhor opção, porque você não vai ter esse trabalho, a absorção vai ser rápida, a energia vai estar disponível de uma forma mais rápida. Eu queria fazer uma perguntinha rápida, doutora Ângela. Qual a orientação para os diabéticos em relação ao número de refeições por conta dos picos, né, da glicose? Essa dieta que eu mostrei aqui não tem diferença. Não tem diferença. E eu já tratei de diabéticos até insulino-dependentes, que depois de tratamentos naturais, depois da correção de hábitos, eles até mesmo deixaram de usar insulina. E os não insulino-dependentes é mais fácil e mais rápido ainda. Mas aí a gente tem, de repente, que fazer um acompanhamento, né,
porque os problemas de diabetes tipo 2, está inteiramente ligado com a alimentação. Tá? Fator genético aí é praticamente zero. Então, está ligado com os hábitos da pessoa. Então, se ela faz toda essa mudança, não tem alimento que ela precise tirar. Esses alimentos que eu falei ali servem para o diabético também. O diabético também, ele, mais do que eu, mais do que outra pessoa, precisa dar esse tempo de descanso, não só para o estômago, mas também para o pâncreas. Porque quando um órgão está doente, significa que ele está cansado de trabalhar. Se ele está cansado de trabalhar, e o pâncreas não produz só insulina, o pâncreas produz todas as enzimas que vão finalizar a digestão dos alimentos. Né? Existe a pancreatina e outras enzimas que vão ajudar na finalização, não é só isso. Esse pâncreas está dizendo, não aguento mais. Aí, se você come, de 3 em 3 horas você come, você solicitou o pâncreas. Mais 3 horas você comeu, solicitou o pâncreas de novo. Que hora que esse pâncreas vai descansar para ele poder dar uma respirada, para ele poder produzir mais insulina? Você está entendendo? Então, o diabético, mais do que qualquer outro, precisa cumprir as 5 horas de intervalo. Agora, o que ele precisa é comer bem para que ele aguente essas 5 horas. Tá? E no intervalo, só água mesmo. Só água mesmo. A gente, quando eu estou acompanhando pessoas em processo de desintoxicação, em uma semana de desintoxicação, mais uma semana de alimentação corrigida, você tem a glicemia ali em níveis normais. Certo? Então, é pâncreas cansado, é toxina que está pelo corpo, vai liberando isso. Eu cuidei de um senhor que ele tomava 50 unidades de insulina por dia, dividido em 25 pela manhã, 25 à tarde. Só com a correção dos hábitos, nessa época eu tinha um restaurante perto da casa dele, ele passou a tomar as refeições no meu restaurante, e em menos de 3 meses, ele tinha uma glicose de 70 a 80, com 9 unidades de insulina por dia, 4,5 de manhã, 4,5 à tarde. E eu falava para ele que ele tinha condições de conseguir eliminar essas 4,5 também, se ele aderisse também ao exercício físico, porque o exercício físico também vai ajudar a equilibrar, a gastar, a consumir essa glicose, né, que entra e não consegue entrar na célula. Porque o diabetes tipo 2, o pâncreas ainda está produzindo insulina, com certeza. Com certeza que ele está produzindo. Ele só está com deficiência na produção porque ele está cansado. Dê um descanso para ele e experimente o resultado. Ele vai bater palma, ele vai agradecer e vai responder de uma forma muito rápida. E, aliás, tem um verso da Bíblia, minha Bíblia não está aqui, não temos nenhuma Bíblia aqui em cima, temos uma aqui. Tem um verso na Bíblia que eu gosto muito, está em Isaías 58. Isaías 58, no verso 8. Todo o capítulo 58 de Isaías está falando sobre o verdadeiro jejum. E a senhora White fala que, na verdade, o verdadeiro jejum é a própria reforma de saúde. Então, esse é o verdadeiro jejum. E o verdadeiro jejum apresentado em Isaías 58 nada mais é do que um jejum de frutas, de um jejum que se come com moderação aquilo que faz bem e elimina da dieta da vida o que se faz mal, que é o conceito de verdadeiro jejum, escrito no Conselho sobre Regime Alimentar na página, se não me engano, 188, 189. Então, o verso 8 diz assim, ó: então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detenta. A tua cura brotará rapidamente. Então, é uma promessa de Deus, é a palavra de Deus. E eu tenho visto esses milagres acontecerem. Mudanças de hábitos, né? Confiança no poder de Deus. E eu tenho visto essas curas brotarem em uma semana, em menos de uma semana. Às vezes as pessoas perguntam para mim, se eu fizer isso, com quantos dias eu vou ver resultado? Eu digo, às vezes, até em 24 horas. Tá? Até em 24 horas, porque aqui falou rápido. A cura brota sim.
E aqui em Isaías 58, também nós temos a cura da osteoporose por esse estilo de vida, que está no verso, deixa eu ver se é o 11, acho que é o verso 11. Cadê? Enquanto a senhora acha, eu faço uma pergunta para o doutor Wesley, para o pastor Wesley, pode ser? Pode ser, vai lá. Pastor Wesley, o senhor falou uma coisa importante sobre adolescentes, que todo adolescente passa por essa fase de autoafirmação. Queria lhe fazer uma pergunta da seguinte forma: há uma idade de iniciar isso, uma idade limite para isso? É algo que eu tenho que me preocupar e buscar uma ajuda profissional, ou é algo que vai passar? A sua pergunta eu levaria 1 hora para responder. Porque o desejo da autoafirmação já vem desde a criança pequena, ela se torna exacerbada no período da adolescência. Nós não temos que nos preocupar com ela, desde que a gente dê condições ao nosso filho de afirmar as qualidades que ele tem. Sempre lembrar a ele as qualidades e os pontos positivos que ele tem. Mesmo na adolescência, ele vai tentar essa autoafirmação, alguma aventura, algum desafio maior, às vezes até a própria autoridade paterna, mas isso é uma coisa que passa rápido e é normal na adolescência. Nós é que não podemos abrir mão da nossa postura em casa. Muita amizade, muito diálogo e reafirmação dos aspectos positivos do filho. Isso vai passar. Verso 11, diz aqui: o Senhor te guiará continuamente, fartará tua alma em lugares áridos e fortificará os seus ossos. Ossos fracos, osteoporose. Então, o verdadeiro jejum, a verdadeira a dieta, né, a dieta ideal, o estilo de vida proposto do Criador para nós, é isso daí. A cura brota rápida, é só experimentar. É só fazer e experimentar o milagre acontecer com você. E ainda curar até a osteoporose. Então, é tudo, é um conjunto de mudanças que vai levar à cura, que vai levar à restauração. E foi o Senhor mesmo que prometeu isso. Se você não come para satisfazer o seu paladar, espere, faça, confie no poder de Deus, cobre de Deus, e você vai ver as coisas acontecerem. Tá? Bom, eu tenho 2 perguntas. Eu sei que o seu cérebro já ultrapassou o limite da compreensão da teoria. Então eu só vou apenas aqui pronunciar palavras-chave respondendo essas perguntas, que eu vejo vocês assim já cansados. Vamos ver. Como melhorar a autoestima de uma pessoa tímida? É importante você saber, eu era extremamente tímido e, além de tudo, gago. Tá? Palavras-chave que fizeram a diferença na minha vida: número 1, internato adventista. Número 2, colportagem. Ok? Se você já passou dessa fase, passou dessa idade, pessoas tímidas podem curar-se diariamente. Dê passos de coragem. Procure se expor. Dê um passo. Tente um espaço para participar na igreja. E num grupo de estudo, fale alguma coisa. Tome iniciativas. A timidez não é defeito. A timidez é uma característica de uma personalidade e muitas pessoas são assim. E outro detalhe, pessoas tímidas sempre vão mais longe na vida, porque elas se dedicam mais e estudam mais. Pessoas que são muito extrovertidas têm as coisas muito fáceis e muitas vezes acabam parando na vida acadêmica porque tudo acontece mais fácil para elas. E dificilmente elas chegam a patamares mais altos, tanto na parte acadêmica como profissional. Então, ser tímido não é ruim. Não fique infeliz porque você é tímido e o outro fala pelos cotovelos. A timidez é uma qualidade que, bem aproveitada, vai fazer diferença na sua vida. A outra pergunta que eu tenho aqui é: depois da morte da minha mãe, fiquei com pavor de perder as pessoas. Tenho muito medo, desculpe que eu estou sem óculos e dificulta um pouco. Tenho muito medo de... Me ajuda aqui. Tenho muito medo... Tenho medo de assalto. Acho que estou no início da síndrome do pânico.
Em uma resposta bem rápida, acho que você deveria procurar um psicólogo cristão para contrapor essa situação, esse sentimento e trabalhar um pouco mais a questão do seu luto, do seu trauma e você poder ter a condição e o horizonte, o espaço seguro para poder trabalhar esses sentimentos. Porque, de repente, você está já doente psicologicamente e os sintomas já estão aparecendo. Então, eu acho que, mais do que responder essa pergunta, eu diria assim, procure o profissional cristão. Acho que é importante nesse momento para você. Deu. Então, eu tenho uma última pergunta. Sofro com diabetes alta, colesterol alto já há um bom tempo, toma vários medicamentos. O que eu posso fazer? Olha, colesterol, já que ela toma vários medicamentos, o problema está no fígado. O fígado é o órgão principal para metabolizar os LDL, VLDL, etc. e tal. Então, cuide do fígado. Uma enzima, uma receita que eu ensinei aqui é a metade de mamão papaya e um copo, 200 ml de água de coco. Bata e tome. Por quê? A papaina vai ajudar a dissolver o colesterol. E o que mais? Experimente usar, após as refeições, coisas digestivas. A alcachofra é ótimo para melhorar a digestão e vai ajudar o fígado a metabolizar esses lipídios. A outra coisa é caminhada. Então você vai ver que a simvastatina, tantos outros medicamentos, não vão fazer um efeito tão bom quanto você usar essas enzimas, incentivar o seu fígado a trabalhar. E evite os alimentos que sobrecarregam o fígado. Deu para entender? Bacana. Essa receita em 30 dias. Pode fazer os exames, que em 30 dias o colesterol já vai estar assim, quase que controlado. Em alguns casos, é bem menos. Faça os exames que o colesterol vai estar bem já equilibrado. Quando você muda hábitos, eu já cuidei de pessoas que já tiveram até 2.000 de triglicérides. Estava a ponto de uma pancreatite e óbito, porque até hoje ainda não vi ninguém voltar de uma pancreatite aguda. 500, 800, 1.000 e pouco, que com a mudança de hábitos, a prática de exercício físico, incorporando, né, todas essas coisas, o que ele falou ajuda somando, porque seria um curédio, né? Eu já pedi licença para a senhora White para me falar de curédios, porque ela diz remédios da natureza, não é? Eu digo curédio, porque se fosse remédio, remédio é só para remediar, né? Como cura, então é curédio. Então, eles ajudam, mas nada, absolutamente nada, substitui a mudança de hábitos, porque a mudança de hábitos é uma correção para sempre. Não basta você abaixar o colesterol hoje. Você precisa manter com ele nos níveis normais, e isso é possível mudando os hábitos. O exercício físico vai aumentar o HDL, que é justamente a fração que ele mostrou na palestra dele, que sempre está baixo. Quando o triglicérides ou colesterol total está alto, pode ter certeza que o HDL está baixo. E para aumentar o HDL, você vai consumir as oleaginosas com moderação, né, o azeite, a prática de exercício físico. E muita alimentação com fibras, né, que são os vegetais, que são as saladas de entrada, que são as frutas e tal. Tem até testemunho aqui no livro de uma pessoa que estava com 800 de triglicérides e com a correção da dieta, a prática de exercício físico, em um mês, foi para 195 os triglicérides. Então, é possível sim. É aquilo que eu acabei de ler na Bíblia. A cura brota sem detenta, sem demora. Bom, tá ligado.
Obrigado, né? O assunto que eu abordaria aqui nesta tarde realmente exigiria meia hora ou mais. E eu já vi o auditório que já não estava cheio esvaziar um pouco, e imagino que vocês que ainda não saíram também estão louquinhos para sair. Então, se vocês não me julgam mal, eu gostaria de falar sobre vitórias, sobre quaisquer vícios ou problemas de saúde, vitórias permanentes, numa próxima oportunidade. Me perdoem, eu não teria coragem de exigir a atenção de vocês por mais meia hora. E só queria acrescentar aqui sobre a famosa síndrome do abandono. Existem pessoas que, filhos de adventistas, pessoas que foram batizadas na igreja adventista e por algum tropeço se viciaram em alguma coisa, seja em drogas, em álcool, em cigarro ou em prostituição, ficaram viciadas. E aí vem alguns profissionais da saúde, eu peço desculpa aos profissionais que estão presentes aqui, que a síndrome do abandono dura pela medicina, pela informação, pelas pesquisas conduzidas em universidades, e eu não confio em sites de informação que não seja conduzido em pesquisas em universidades. Não confio, nem leio. Eu nem leio material de internet que não tenha fundamento em pesquisa em universidades. Eu confio nas universidades. O Brasil tem ótimas universidades que estão fazendo ótimas pesquisas. Então, a síndrome do abandono dura somente 2 semanas. PT do Lula. Não, PT saudações. PT saudações. Só dura 2 semanas. Quem fala que síndrome do abandono pode levar você para uma pior, está mal informado. Mude de médico se for necessário. Mude de profissional da saúde se for necessário. Mas não vá atrás de coisas que não têm fundamento científico em pesquisas conduzidas em universidades. Então você tem que saber escolher os seus sites de informação científica. E a gente pode falar mais sobre a síndrome do abandono numa outra ocasião. E aqui também foi feita uma pergunta para mim sobre a teologia do perdão. Há mais ou menos 10 ou 11 anos atrás, eu escrevi um artigo na Revista Adventista sobre a teologia do perdão. Uma teologia diferente. Não diferente porque alguns pastores esqueçam de apresentar a teologia correta, mas porque existem pessoas que não prestam atenção ou prestam muito pouca atenção ou, prestando atenção, não aprendem que a teologia do perdão não necessita de 2 pessoas para que uma peça perdão e a outra seja perdoadora. Não, a teologia do perdão na Bíblia é de uma pessoa perdoando alguém. Então, se alguém ofendeu você, não precise ficar esperando e orando e pedindo orações na igreja na quarta-feira. Orações para que ele venha me pedir perdão. Não, não precisa disso. Você mesmo fala para Deus: Deus, eu já perdoei aquela pessoa. Se ele pedir, está muito bem. Se não pedir, também está perdoado. Pronto. Essa é a teologia bíblica do perdão. Infelizmente, tem gente que tropeça ficando pedindo. Tomara que ele venha me pedir perdão. Tomara que ela venha de pé junto me pedir perdão. Que venha me implorar. Que fique ajoelhada na minha frente para pedir perdão. Isso não é teologia bíblica, isso é teologia do diabo. Então,
eu sugiro que vocês achem no site da Casa Publicadora, que eu já nem lembro que foi no mês de novembro ou dezembro de 1999 ou ano 2000, já não lembro bem, mas acesse a Casa Publicadora e lá você tem o artigo sobre a apresentação, a explicação completa sobre a teologia do perdão do ponto de vista bíblico. Que Deus abençoe a todos. Ok. Nosso curso de culinária amanhã às 9 horas. Quem ainda não fez a sua inscrição, passa ali na recepção no balcão e faz a sua inscrição e vai contribuir com apenas R$15 para o material, ok? E o endereço será na casa do Chiquinho House, é isso mesmo? Muito bem. SMT, Conjunto 14, Casa 2. Casa do Pastor Francisco. Ele não estava sabendo, mas a Nazaré combinou. Estou olhando a cara dele. Tem como projetar ali, irmão? O nosso endereço? SMT, Conjunto 14, Casa 2. Ok? Lá no setor de mansões. Setor de mansões é Samambaia, ou Taguatinga. Taguatinga, né? Setor de mansão Taguatinga, né? Coloque ali que o pessoal já anota aí o seu endereço para estar conosco lá, ok? Professora Ângela, que vai administrar o curso, está dizendo aqui, avisa para os homens também. As irmãs concordam? Concordam? Estou achando que vocês estão muito tímidas. As mulheres concordam? Então, homens. Falta o conjunto. Conjunto 14. SMT, Conjunto 14, Casa 2, ok? Muito bem. Shirley, faz favor. Gostaria de convidar os nossos amigos. Vou dar 30 segundinhos para essa resposta. Irmão, isso sempre é questionado. Eu tenho 30 segundos para responder. O álcool realmente ele atrapalha os neurônios. Mas nós produzimos álcool. Quando você toma refrigerante, Coca-Cola, qualquer refrigerante após uma pizza, um suco de laranja após uma pizza, vai gerar e vai fermentar e vai gerar problemas. O problema é que o medicamento que mais mata no planeta são chamados analgésicos. Então, lamentavelmente, a igreja, às vezes, leva em consideração que o irmão pode morrer por intoxicação por analgésico e não poderia tomar uma tintura que tem um pouco de álcool. Aí, isso é muito pessoal, vai ser de você. Qual vai pesar mais? Em primeiro lugar, os medicamentos que matam mais são analgésicos. Isso é uma pesquisa científica, você vai ver isso. E segundo, como o nosso corpo já produz álcool naturalmente, eu não quero dizer que você vai usar constantemente, mas se for para optar, eu preferia usar algo natural que tenha uma pequena quantidade de álcool. Agora, tem outra forma também. Pode pegar essa tintura e colocar, o Pedro conhece bem, você pode pegar, olha só, dá para a gente salvar essa fórmula. Você pega essa tintura pronta, que é vinho branco, baru e a semente. Fez a tintura, leva 15 dias. Você pega maisena. Isso às vezes eu passo para quem tem intolerância a álcool. Pega a maisena e você joga essa tintura na maisena. Sabe a farinha de maisena?
maisena, e põe ele para secar. Ela vai pegar todos os princípios ativos, vão passar para o álcool, em 3 dias seca tão bem, e você agora tem uma tintura desidratada, seca, sem o álcool. É uma forma também das pessoas usarem sem o álcool. Mas eu acho assim um pouco questionável, porque eu sou 100% contra o álcool, mas numa emergência eu preferia usar uma tintura dessa maneira. É claro que quem tem intolerância pode usar ela desidratada. Isso é uma questão que vai longe aqui, né? Isso sobre o álcool. Mas nós podemos desidratá-la na maisena. Eu já fiz isso e o resultado foi muito bom também. Está respondido mais ou menos? Não te convenceu? Sim, a quantidade do álcool seria 30 gotas. 20 gotas no máximo. Veja bem, uma pessoa para lesionar os neurônios, você teria que usar um cálice 3 vezes ao dia. A 20 gotas, que eu normalmente oriento nessa tintura, de 20 a 30, ela vai dar uma colher de café. Se você comer um pão e tomar um suco de laranja, você vai desenvolver mais álcool, muito mais álcool do que uma pizza com suco de laranja, do que simplesmente 30 gotas. Agora deu para entender? Então, para amenizar. Você pode também pingar as gotinhas no meio copo de água e deixar um pouco, porque o álcool é altamente volátil. Ele vai evaporar, certo? Se for extremamente necessário utilizar essa fórmula, entendeu? Ou qualquer medicamento. Porque quando você está usando o medicamento, você tem um tempo para utilizar. Eu sou farmacêutica, eu sou antidroga, antimedicamento. Mas há circunstâncias que não tem como. A pessoa vai precisar, porque são emergências que surgem. Vamos supor, uma infecção com uma bactéria uma cepa super virulenta. O que vai fazer? Vai ter que entrar na antibiótico terapia. Então, eu não recomendaria normalmente, mas se é um caso desse, para salvar a vida, você tem que abrir mão de certas coisas e entrar na medicação. Entendeu? Então, é para corrigir, é temporário, é rápido, e você ainda pode usar esses recursos para amenizar. Né? Agora, a questão que o Michel colocou do biotônico é porque é uma coisa que é dada indiscriminadamente para as crianças. E uma vez eu ouvi uma palestra de um toxicólogo do Ministério da Saúde, e ele disse que a maioria dos viciados, eles começam na infância. E é com esse tipo de coisa. E o teor alcoólico do biotônico é mais alto do que o teor alcoólico da cerveja. Então, é muito alto. É muito alto. Tá? Então, e é uma coisa que a mãe dá achando que está ajudando, está melhorando o apetite, porque viu a propaganda, mas, na verdade, ela está alimentando um futuro vício dessa criança. Né? Então, é um remédio, é natural e vai ser usado esporadicamente numa situação até que a pessoa possa mudar seus hábitos e chegar lá para ficar livre de tudo isso, né? Bem, não acabou ainda, mas como quatro nossos palestrantes já estão indo, para que eles vejam a satisfação de vocês, eu vou perguntar, quantos gostaram do nosso ontem e hoje? Olha só que maravilha, 100% dos que estão aqui, todos, olha, maravilha. Saudação para eles. Maravilha. Amanhã vamos continuar com a doutora Ângela. Shirlene, faz favor. Mas, doutor Júnior, por favor, fique em pé. Doutora Carol, pastor Carlos e pastor Wesley. Nós queremos deixar com vocês a nossa lembrança da estada de vocês conosco. E é uma forma de agradecer pela contribuição que vocês deram para o crescimento espiritual da igreja. Conhecimento maravilhoso que vocês puderam compartilhar conosco. Então, leve essa lembrança. Está o verdinho aí, mostrando que nós somos ecologistas de natureza, né? Protegemos a natureza e usamos o melhor que a natureza nos oferece. Não estragamos a natureza, mas usamos o que a natureza tem de bênção para nós. Que Deus abençoe vocês. Nosso muito obrigado pela contribuição maravilhosa que vocês nos trouxe. E queremos dizer que em breve teremos outros eventos e serão convidados. Ok?
Deus abençoe a todos. Queremos concluir com a oração com o pastor Carlos, por favor, conclui com a oração. Pastor Carlos quer respeitar a aposentadoria dele, pediu para eu fazer a oração. Fiquem em pé. Obrigado, bom Deus, pelo sábado que tivemos, pelas orientações. Agora, nos ajude a praticar. Em nome de Jesus pedimos, amém.